A gente falou sobre venda, mas a gente falou sobre posicionamento, a gente falou sobre... Isso aqui não é um parque de diversões. A vida não é a Disney. Então faça valer a pena. Tem hora na vida que a gente precisa entender que a gente não veio a vida a passeio, que a gente precisa descer e fazer mais. Você que é mulher, deu o seu negócio, é especialista, estudou tanto e mesmo assim tem dificuldade de se posicionar, Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Na Real Podcast. Aqui a gente fala de marca, posicionamento, influência e, claro, da vida real, com verdade. Por aqui passam empresários, líderes, pessoas que têm muito a contar, que têm muito a ensinar, mas mais que isso, que são pessoas reais, de vidas reais. E o papo de hoje... De novo. E o papo de hoje é com uma mulher que tem mudado a vida de muitas mulheres. E ela vem falar um pouco da história dela e ela vem ensinar o que ela faz de melhor, que é vender. Vanessa Prudêncio vem vender... De novo, errei tudo. De novo. Ai, que saco, gente. É porque quando vai o barulho aí eu me perco. Eu vou que nem uma borboleta. O papo de hoje é com uma mulher que tem feito a diferença na vida de muitas outras mulheres, Vanessa Prudêncio, especialista em vendas, mentorando mulheres a se posicionarem e prosperarem com coragem, tá? E o papo de hoje é com uma mulher que tem feito diferença na vida de muitas mulheres, Vanessa Prudêncio. Ela é mentora de vendas e ela faz muitas mulheres prosperarem. E mais que isso, é minha parceira de negócio. Este episódio é mais que uma conversa, é um convite. E se vender para você não fosse um peso, mas um ato de coragem para você prosperar na sua vida? Vamos conversar? Pega o seu café e senta aqui com a gente, que a gente tem muito para contar. Bem-vinda, Vanessa. muito obrigada. Obrigada aqui na live da Vivi. Bom dia, coraçãozinho para vocês. É assim que agora tá na moda, certo? Obrigada a vocês aqui do Vanessa Prudêncio. Nós vamos começar esse podcast e também essa live. E eu quero te agradecer, Vivi, pela parceria. E a Vivi, agora há pouco, ela falou assim, eu espero que... Como foi que você disse? Que você tenha entrado na minha vida para a vida toda. Para ficar. Para ficar. Então, nós vamos ficando, a gente vai ficar. Porque as mulheres, quando se unem, olha, a gente transforma o mundo. E hoje... eu vim para ser sabatinada ao vivo. Meu Deus, se eu falar alguma besteira, já chega de ontem à noite, não é? Que eu contei para vocês uns negocinhos. Se você não viu de ontem à noite, vale a pena ver. Tem uns segredos que estavam escondidos que a gente colocou na live de ontem à noite, que estávamos falando de sexualidade feminina e o poder da mulher. Nossa. Que se conhece, se reconhece. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho se vender é poder. Sim, mas vamos começar, Vanessa, primeiro, né? Aqui no Na Real a gente sempre começa falando um pouco de quem é a Vanessa, né? Eu preciso entender quem é você e como você chegou aqui, né? Então eu queria que você contasse um pouco, de maneira muito sucinta, né? Quem é a Vanessa Prudêncio? Essa sua história de vida maravilhosa. Me contasse um pouquinho, eu sei que você é mãe, né? Mãe de duas. Sim. Né? E tem uma história também com Deus. Então, me conta um pouquinho de você. Bom, Vivi, a Vanessa Prudêncio, existem várias em uma única pessoa. Vanessa Prudêncio, na infância, vem de uma situação bem típica de muitos brasileiros. Lá da extrema pobreza mesmo. Quando criança, a gente chegou a morar debaixo de barracas de lona. E eu, desde então, eu me recordo que os meus pensamentos eram: eu não nasci para me conformar com esse ambiente. Eu não nasci para estar nesse lugar desde pequena. E eu dei muito trabalho para os meus pais por conta disso, porque eu era desaforada. Eu não sabia de fato o que tinha, que queimava aqui dentro, mas eu era desaforada, briguenta, porque aquele lugar hostil não era o meu lugar. Sou filha de empregada doméstica, meu pai pedreiro, e com muito sacrifício, com muita dificuldade, eles nos criaram. E o primeiro acesso, Vivi, que eu tive com vendas foi aos
12 anos de idade em Goiânia, vendendo livro de porta em porta, pelo que eles chamavam de DEP, Departamento de Pesquisa Estudantil. Foi ali que eu aprendi o funil de vendas. E venho com uma jornada de grandes desafios, sobe e desce, sou mãe ali aos 18 anos de idade, eu nunca lembro as idades. Gente, vocês são assim? Minhas filhas vivem me puxando a orelha. Aos 18 anos de idade, eu me torno mãe da Giovana. 12 anos depois, mãe da Heloísa. E hoje, a Vanessa, ela é uma improvável que se tornou imparável. E é bem nesse ponto que eu trabalho com as mulheres, porque a venda me ensinou a ter dignidade, levar esperança para minha família, coragem para minha família. E a gente abriu muitas portas a partir daí. E quando é que, assim, de vendedora para empresária, quando é que rolou isso, né? Porque a gente estava conversando sobre isso aqui até antes, né? Que a Vanessa, poxa, se eu fosse vendedora eu ia ganhar muito. E empresário não é assim, porque empresário a gente vive essa montanha russa, né? De sobe, desce. E aí você saiu das vendas para ser empresária. Como é que foi essa virada de chave? Onde que aconteceu? A primeira oportunidade de ser empresária que eu tive foi no relacionamento que eu tinha. Desculpe que eu tô com uma tossinha. Nós tínhamos padaria, supermercado, e eu tive também uma loja de louça. Foi a primeira oportunidade de empreender. E foram muitos desafios, porque a gente era recorrentemente assaltados nesses estabelecimentos, assaltados mesmo, assim, coisas bem ruins. Foi aonde? Foi no Núcleo Bandeirante. Olha. Nós tivemos ali esses comércios. Mas antes, o vendedor, ele é empreendedor. A veia do vendedor, e a gente não pode esquecer que quando a gente contrata um vendedor nato, nós temos que dar todas as ferramentas de possibilidade de crescimento para esse vendedor e entender que ser comissionado é ser empreendedor. Então, a mentalidade do empreendedorismo eu sempre tive. E dentro da venda, atendendo os meus clientes que sempre passaram por esses desce, sobe no empreendedorismo, eu dava as consultorias. O que você vai fazer com os produtos que eu estou te entregando? O que você vai fazer no estabelecimento? Isso aconteceu muito na Keuny, uma multinacional de produtos de beleza que eu trabalhei. Eles me entregaram uma região onde as pessoas estavam devendo muito. Também ela trabalhou na Keuny com esse cabelo maravilhoso. Ela já entrava vendendo, precisava falar uma palavra. Não, deu muito trabalho, porque os meus clientes na época, Vivi, eles passavam por desafios financeiros. Então, a gente fazia eventos para que eles pagassem as contas, várias ações. Dali nasce o meu primeiro negócio, que foi a 139, que era uma empresa de consultoria de vendas para salões de beleza. Olha, foi o meu primeiro negócio, de fato. Hoje eu tenho a 139 e um outro formato. A sociedade que existiu quando foi fundada há mais de 10 anos atrás, ela já não existe mais. Sim. Hoje, a 139 é uma empresa de marketing com vendas. Então, todos os meus produtos de consultoria, treinamento de vendas, mentoria de vendas, nós trabalhamos dentro da 139, que é marketing com vendas. Entendi. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive de abrir o meu próprio negócio, porque todos os outros eram com esse meu ex-companheiro, que Entendi. Foi o supermercado, a loja de louça. Mas você que é essa pessoa que é super proativa, né, que tem essa presença, com certeza não ficava atrás de ninguém, né? Olha, eu sou bem competitiva. Quando eu perdia para aprender algo. Eu queria sempre ser a melhor. E todas as vezes que eu senti pequena, quando eu não conseguia crescer, eu saía daquele lugar. Sim. Isso acontece muito para os vendedores nato, porque olha só, uma dica para você que reclama que não tem vendedor para contratar. Você aí que está tentando contratar, eu tenho algumas informações para te passar. O vendedor nato não se contenta em ganhar pouco e não ter possibilidade de crescimento. Todas as vezes que eu me desenvolvi em algumas empresas, parece que tem um teto de crescimento. Sim. E aquilo me incomoda. Sim. Eu já fui gerente de lojas no shopping. Existe um limite, existe um teto ali para você alcançar. Sim. E o teto me incomoda, me deixa sufocada. Você sabe que ontem eu estava num conselho, né, de um grupo de empresários aqui em Brasília. E aí tinha um pessoal que vem de plano de saúde, né? Eles têm uma empresa de plano de saúde.
E aí eles colocaram lá como que é a remuneração. Que o júnior deles tem que começar com um fixo e depois vai aumentando o comissionamento quanto mais vendem. E aí, quando ele chega a pleno e a master, já não tem o fixo, mas tem um valor garantido mínimo, porque eles têm uma comissão maior na venda, né? E aí, nisso tudo, tinha um cara que ele é o empresário do plano de saúde aqui em Brasília, que ele tem uma corretora enorme. Eu, inclusive, quero trazer ele aqui na Real, porque é uma pessoa super bem reconhecida empresarialmente. E aí ele falou assim: olha só, tá tudo errado. A gente não dá fixo para quem quer crescer. Quando você tem um vendedor que você dá um fixo para ele, você está escravizando ele pelo pouco. Você tem que dar um comissionamento bom e falar para ele: meu filho, tá aqui sua sola de sapato, tá aqui, pode ir. E se ele for um vendedor nato, ele vai vender mais que qualquer pessoa que teve um fixo. E aí eu achei engraçado isso, porque uma das coisas que eu passei na minha empresa foi justamente isso. Não, vou dar um fixo e não sei o que e tal. E aí a minha consultora falou assim: Vivi, a sua comercial, ela tá satisfeita com o fixo. Bom. Enquanto ela não tiver insatisfeita, ela não vai dar os pulos dela. Porque o comercial tem que ter esse sangue nos olhos, de fazer vender, de querer dinheiro, não só porque precisa, mas porque tem uma competição nata dentro dele, né? Então, o que você acha disso, né? Da sua experiência e tal? Porque a gente está falando exatamente disso, né? Do vendedor nato. Eu acho que toda regra, ela não pode ser absoluta. Isso não serve para todos os negócios, tampouco para todos os vendedores, mesmo que esse vendedor seja um vendedor que tenha sangue no olho. Sempre que a gente... E eu procuro ter esse cuidado, sabe? Viver nas minhas consultorias de venda, a gente, antes de dizer o que é certo e o que é errado, nós temos que entender a realidade daquele negócio e a realidade daquele vendedor. Sim, ali a gente está falando de plano de saúde, a comissão bem alta se também. o vendedor... ele não é um vendedor sangue no olho, que tem paixão pela profissão de vendedor, mas ele executa bem, ele faz o básico e toda empresa precisa de alguém que faça o básico bem feito, ele atrai o cliente, ele preenche o CRM, ele bate a meta, ele não ultrapassa a meta. O ideal é que ele ganhe um fixo e uma comissão mais baixa e se mantenha ali. Ele é o quê? A estrutura, porque mesmo o vendedor sangue no olho, ele não vai bater meta todos os meses. Sim. Então, o que a gente faz nas consultorias de venda? Estuda a realidade do negócio e as possibilidades e as margens de crescimento e margens de venda. Para cada situação é desenhado um modelo de comissionamento e de pagamento diferente. Sempre que o cliente traz esse tipo de dúvida para mim, eu falo, a resposta não é de imediato. A gente tem que ver o que vai funcionar, o que vai dar certo, e a gente vai testar. Se o seu vendedor ele está ameno ali, mas ele te entrega o resultado ameno, mediano, ok, aceita que ele é mediano. As atividades dele é mediana e vai em busca dos que tem sangue no olho e que vai fazer acima da média. Por exemplo, qual é o perfil de um vendedor, né? Como é que eu sei? Por exemplo, eu preciso contratar um vendedor. Eu preciso saber se ele é organizado para preencher um CRM. O melhor vendedor, dificilmente ele vai ser o mais organizado. Por isso que é importante entender os perfis comportamentais. O vendedor sangue no olho é aquele que vai te incomodar. É aquele que vai arrumar confusão, é aquele que vai te trazer problema. O vendedor, eu sempre levei problema para as empresas. Eu sempre falei, olha, eu vendi no dia 5, prometi entregar no dia 7, vocês só foram entregar no dia 10. Isso é inadmissível. É aquele que luta pelo cliente. É aquele que luta pelo cliente, é aquele que tem sangue no olho e sonhos altos. Também, né? Ele acaba sendo um CS, né? Ele faz um pouco desse trabalho. O vendedor sangue no olho, ele entende que ele não precisa da sua empresa, ele precisa só do cliente. Ele não precisa do seu negócio. Sim. Porque se ele tiver cliente que tenha demanda de algo que precisa comprar, ou por uma necessidade obrigatória, ou por um desejo ardente, ou por uma dor latente, ele
tem essa persona, ele tem esse cliente, ele não precisa de empresa nenhuma, ele só precisa do cliente, porque para o cliente ele vai vender o que é preciso. Sim, ele vai olhar para o cliente e falar se isso faz sentido para o cliente ou não. Sim. Né, para que ele possa. Eu até cheguei para minha comercial, na hora do treinamento, ela falou assim: Vivi, como é que eu sei? Eu falei: você tem que pensar como se fosse um quebra-cabeça. E o cliente, ele tá faltando uma peça. O que você tem que pensar? Se você tem a peça que encaixa no quebra-cabeça. E se você não tiver, porque a minha empresa talvez não tenha essa peça, porque às vezes não é isso que a pessoa está procurando, você pode indicar outra pessoa para ela e manter aquele cliente no seu relacionamento, ou pedir para ele uma indicação de quem precisa da gente. Enfim, porque eu vejo muito isso, de você não ser aquele vendedor que quer vender mesmo quando não faz sentido para a pessoa. Né? Então, para mim, mas isso é muito meu, tá? É muito meu de dentro mesmo, de ética, É a sua assim. cultura e ela tem que ser aplicada e replicada pelo seu time comercial. Agora, eu acho que isso não é uma cultura de todas as empresas, né? Tem empresa que quer vender a qualquer custo, né? Então... E pagar o vendedor também a qualquer custo. Acontece em algumas empresas, e eu tenho percebido quando eu chego para dar consultoria, elas contratam até excelentes pessoas, mas elas contratam no formato PJ, quer exigir que essa pessoa trabalhe de segunda a sexta, de 8 às 18, de 8 às 20 horas, e paga ali para aquela pessoa 3 mil fixo, por exemplo, e exige o sangue, a alma desse vendedor. Desculpa, você está fazendo errado. Você está forjando uma situação para pagar menos imposto. Sim. Você está lesando a vida desse seu vendedor. Você está tirando a oportunidade dele de crescer. Não tá fazendo nada. Sim, você só está pensando em você. Quando você contrata uma pessoa no formato PJ, exige que ela trabalhe de manhã até de noite presencial todos os dias e não dá as ferramentas adequadas para que essa pessoa cresça e se desenvolva, não paga um comissionamento decente, não paga em dias, você está lesando a sua empresa. Porque esse vendedor ele vai para outro lugar, porque tem gente para contratá-lo, pode ter certeza. Não, eu acho que o comercial é uma parte, é a primeira parte, é a parte mais importante da empresa. Se você está colocando uma pessoa ali, você tem que não só dar ferramentas para ela, dar motivação para ela, mas você tem que olhar para ela como um ser humano, que tem necessidades, que tem vontades, que tem propósito, né? Então, eu vejo muito... É isso, né? Eu fui vendedora, você não sabe de onde? De onde? Eu fui vendedora da Ortobon. Ai, que ótimo! Lá pagava bem a comissão. Menina, não, não pagava, eu não? não posso contar todas as coisas aqui, senão a Ortobon pode me denunciar, me processar. Mas a gente tinha um script de venda, ok? E aí passava lá os espiões para saber se a gente estava seguindo o script. É claro que eu não seguia o script, que eu seguia o meu coração, né? E aí eu vendia com o meu coração. Não, mas tinha, né? Tinha uma ordem, enfim. Mas o que me incomodava mais era a forma de dar desconto deles. Que na verdade o desconto que é uma promoção, ela sempre existiu, ela tá lá, é só você pedir. E quem não pedia, pagava mais caro. Então, assim, o vendedor era criado para assim, não... Você tem que vender sem o desconto, porque aí você ganha mais. Poxa, mas o desconto ele já tá aqui. Aí fica uma briga meio ética, assim, sabe? Mas isso um papel da empresa, né? A Ortobon, depois que eu saí também, eu acho que tem outras. Mudou muito, não sei como é que tá hoje, mas foi uma das coisas que eu trabalhei como vendedora. E eu nunca fui uma boa vendedora para ninguém. Nunca fui, porque eu nunca soube seguir script. E esse é o maior desafio, moldar o comportamento do outro, porque assim, a empresa é do empresário, é do empreendedor. Então a banda tem que tocar do jeito dele. Eu defendo os vendedores, eu treino, desenho processos, mas se a gente não gosta, pega a sua cadeirinha e sai. Tem que funcionar, é aquilo que foi desenhado para aquela empresa. Eu tenho críticas, grandes críticas de vários empresários que se tornaram mentores e as suas falas. Mas tem uma frase que eu ouvi da Natália num evento que nós estávamos trabalhando com ela, que ela disse para uma gerente que queria mandar no negócio dela e fazer do jeito dela. Ela falou, olha, eu vou te dispensar e você abre o seu próprio negócio, faz do seu jeito. E é isso que você fez, por isso que hoje você tem o seu negócio. Exatamente, porque eu nunca fui, como a gente estava falando aqui, né? Por que empreender? Porque eu nunca consegui trabalhar para os outros,
né? Eu sempre dei trabalho, então eu nunca consegui trabalhar por os outros, porque eu não concordava com 30 mil coisas. Enfim, hoje a minha empresa, tenho 2 empresas, 2 rodam como eu acredito que deva rodar, com a minha cultura, né? Mas é isso. E aí, quando chego eu como empresária, eu percebo que eu também sou vendedora. Né? E aí eu que quero trazer isso para que a gente já comece a falar do nosso evento que vai ser dia 12, né, do Se Venda, da importância da gente também não ficar dependendo, porque muitas vezes tem empresas grandes que precisam do comercial, e essas empresas grandes, ainda assim, você também é o comercial dela, porque você é o dono da empresa, você é a marca daquela empresa. A empresa olha, o cliente olha para você e fala assim, eu tenho que confiar no dono da empresa, em quem representa, quem é a cara da empresa, para eu poder comprar da empresa, é o mínimo. Então, de certa forma, você está sempre vendendo, né? Eu lembro que eu fui num evento, e eu tinha muito essa crença de vender. Eu achava que eu não conseguia vender e tal, e a pessoa falou assim, olha só, você se vende desde sempre. Você se vendeu para namorar, você se vendeu para casar, você se vende o tempo todo. E é verdade, a gente se vende o tempo todo, por quê? Porque é na venda que a gente coloca, a gente argumenta, é que a gente tenta trazer o outro para comprar nossas ideias, né? Então, e aí foi uma transformação de crença. E eu queria que você falasse um pouco para mim sobre essas crenças que travam a gente e fazem a gente achar que a gente não é boa vendedora. Isso foi ensinado desde a infância, pelo menos na nossa geração. A geração da Giovana, minha filha de 23 e da Elô de 11, já é diferente. A Elô, se você colocar ela com 11 anos para vender, ela faz isso com maestria. Ela já faz os desenhos, já coloca a pastinha debaixo do braço, já sai vendendo. Aquilo para ela, ela já é empreendedora. Ela fala que ela já é uma vendedora nata. Ela faz as pulseirinhas, Mas as aí ela tem a mãe, bijuterias. né? Mas o ponto é, no nosso tempo, a gente não ouvia, olha, vá ser vendedor, estuda para ser vendedor. A gente não ouvia. O que é que nós ouvíamos? Olha, arruma uma vaga aí para o meu filho, pode ser até de vendedor, se você Pode tiver. ser até, né? Como se essa profissão fosse uma profissão apequenada. Então, as crenças, elas vêm por várias fontes de conhecimento. Ela vem pelo meio familiar, ela vem pelo meio social e pelo que a gente entende também de vida, pela nossa visão. A mulher, em especial, a vida toda ela escuta, você não pode falar assim. Você não pode sentar assado, a sua roupa não pode ser, ela nunca pode nada. E aí, no momento dela se posicionar, se comunicar, ter uma excelente oratória, se precificar, nas minhas mentorias com mulheres, o maior desafio é a precificação. Na hora de falar o preço, elas têm vontade de se enfiar assim debaixo da mesa, porque dá um ataque cardíaco, porque não foi ensinado para ela que ela tem valor e que ela tem que ter orgulho do valor. E aí a gente tem que fazer algumas atividades. E o medo e o receio, ele também vem pela falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento a meu respeito eu tiver do meu público, melhor será o meu posicionamento. Então, uma atividade muito simples para fazer é dor, solução e resultado. Qual a dor o meu cliente tem? Qual a solução eu ofereço? E qual o resultado eu estou gerando? Se apega no resultado. Se apega no resultado, se apaixone pelo resultado, sirva as pessoas, não tenha medo de servi-las, não tenha medo de transformar a vida das pessoas através da sua solução. E quando você for falar de preço, vai ser simples. Sempre que você tiver medo de se vender, de se posicionar, pense o seguinte, estou servindo alguém e ela está me pagando em contrapartida. O primeiro passo para ser empresário, e eu falo isso aqui, já falei várias vezes em vários podcasts, é você estar para servir. O empresário, naturalmente, ele nasceu para servir o outro. Ele nasceu para servir o outro. E não tem nada mais bonito que isso, nada mais contemplativo, porque Deus nos fez para servir o próximo. Então, quando eu me coloco no papel de empresário, de empresária, em que eu estou resolvendo uma dor para o outro, eu mudo uma chave de que eu estou resolvendo a dor para ganhar dinheiro. Eu tiro eu e coloco você. E isso faz com que o negócio faça assim, ó, puff, né? Ele abre. Por quê? Porque a nossa cabeça, querendo ou não, o dinheiro ele é
incrivelmente maravilhoso. A gente precisa do dinheiro, é uma estrutura, ele estrutura a nossa vida, faz a gente chegar nos nossos Não existe sonhos. essa do dinheiro não traz felicidade. Ele não só traz, porque ele compra, Ele manda buscar. paga, ele manda buscar, ele paga o frete, E a gente ele não pode ter envia. medo de ganhar dinheiro, né? Só que quando a gente olha para um propósito de que além de eu ganhar dinheiro, eu tô ajudando o outro. Aí eu até vi num podcast esse dia que eu achei muito engraçado como que o cara falou. Porque ele tinha essa história também de tudo é missão, sabe? Minha missão de vida, meu propósito de vida. É lindo isso, e tem que ter mesmo. Aí ele colocou, ele mudou, ele falou assim, agora é ambimissão. Porque aí ele juntou ambição com missão. Por quê? Porque ele entendeu que se ele ganhasse dinheiro, se ele tivesse ambição, ele ia ajudar muito mais gente. Sim. A missão dele ia ser, né, multiplicada. Então, quando a gente se tira também essa crença de dinheiro, tira essa crença, a gente começa a olhar para o outro e falar assim, eu preciso servir ao outro na minha missão, mas esse outro é digno que ele me pague. Sim. Porque eu posso ganhar muito mais e fazer muito mais quando eu ganho dinheiro. Então, essa é uma crença que eu vejo que acontece muito, né? Não só... E até nessas novas gerações, né? Essas gerações novas, a minha mais nova é igual a sua, né? Ela vende a pulseirinha, ela vende não sei o quê, tudo ela vende, tudo ela vende. Ela foi para Roma agora vendendo biscoito, né? Mas, assim, a Juliana sempre foi assim, ela tem dentro dela o empreendedorismo, é nato dela. Já os meus outros dois, não, né? O mais velho agora resolveu ser empreendedor, disse que vai abrir uma empresa dessa semana. Mas que ele descobriu uma solução maravilhosa de IA, depois eu vou te contar. Quero saber. E a do meio já não. A do meio quer ser médica, tem um outro propósito, mas aí eu trouxe ela para trabalhar comigo. E aí, quando ela fez estágio aqui, ela entendeu que ela precisava lidar com pessoas. E que lidar com pessoas é um serviço muito doloroso, porque pessoas têm muitas ideias e muitas vontades, e a gente precisa servir ao outro para poder ganhar o nosso dinheiro. Então, foi um aprendizado muito forte para ela. Então, assim, eu vejo que nessa terra que a gente está, nessa terra de funcionário público, em que o dinheiro meio que... não sei se você já escutou isso, né? E essa é uma outra crença. Né? Eu vou fazer concurso porque aí eu vou ter paz. Vou ter liberdade financeira. Aonde que você vai ter liberdade financeira? Aonde que você vai ter paz? Né? Mas muita gente faz o concurso não para servir ao outro, para ser um servidor público, mas para ganhar o salário fixo todo mês, né? E tá tudo bem. Não, eu acho que tá tudo bem. Não, se a pessoa que é um problema de visão mesmo. Não, e assim, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor e vendedor. Mas você pode ser empreendedor dentro do seu funcionalismo Mas público. e tá tudo bem se ele não é? Se ele entrou ali só para ganhar o dinheiro dele e não tá fazendo mal a ninguém, tá cumprindo a função dele, tem a paz dele, ele né? vai. Nem todo mundo nasceu com esse engajamento, com esse propósito. E esse negócio de propósito é lindo, a gente faz. Eu tenho um propósito, eu só estou aqui para cumprir com os meus objetivos e os meus propósitos que vão além de ganhar dinheiro, mas eu vejo a beleza das pessoas que têm a coragem de dizer, eu não tenho propósito nenhum, não quero fazer na vida de ninguém nenhuma diferença, eu só quero cuidar da minha e da minha família, isso me basta. Sim. E tá tudo bem. Essa pessoa fazer o estudo dela, ir trabalhar, ir se desenvolver. Se ela estiver cuidando dela e da vida dela, já está maravilhoso. Porque eu costumo dizer, os problemas eles acontecem quando a gente quer arrumar problema na vida do outro. Que se cada um há de convir, se cada um tivesse cuidando de si, fazendo o bem para si, para sua família, nós teríamos pessoas muito melhores. Com certeza. Se a gente não tivesse os pitaqueiros. Então, assim, esse propósito, esse engajamento, essa paixão é para poucos. Prosperidade é para poucos. Então, assim, e tá tudo bem a pessoa querer, ótimo, que bom que essa pessoa vai estudar para ser funcionário público, porque eu não vou fazer isso. Já pensou, né? Já pensou se todo mundo quiser ter a profissão? O que me incomoda é você perder esse hábito de entender que o serviço público também é servir. Mas ele não precisa acreditar que é servir. Que são servidores mesmo, que estão ali para fazer diferença, e que aí é incrível como esses que eu conheço que fazem diferença, o quanto eles crescem, não só dentro do serviço público, mas na vida.
E ótimo, Na vida assim. pessoal E dele, isso é sabe? fantástico. Tem milhares de pessoas que fazem do funcionarismo público uma missão de E fato. isso é muito Mas tem importante muitos pra que estão gente, indo só para inclusive. bater o ponto e entregar. Ah, isso também acontece na empresa privada, né? Sim, e tá tudo bem. É. Tá tudo bem. Se ele tá ali, o que ele não pode fazer é o mal. O que, que seria o mal dentro desse arcabouço? É ele fazer o concurso público, passou, aí ele dá o dedinho dele de silicone para alguém lá bater o ponto dele, ele nunca vai trabalhar. É ele achar que porque ele é funcionário público, ele não tem que trabalhar, ele não tem que ter entrega. Sim. Mas se ele está ali entregando, se ele está fazendo a função dele, cumprindo com o horário dele, fazendo com honestidade o que ele se propôs a fazer, tá tudo Não, aí certo. Ele tá não fazendo precisa o que é ter esperado paixão. dele, tá tudo Ele está bem, fazendo a obrigação. Mas nem sempre isso acontece, né? Então é o que eu falo. Mas enfim, vamos voltar para vendas. Sim, vamos. Vamos voltar. E a gente estava falando das crenças, né? Essa crença muitas crenças que travam a gente nesse momento de se vender. E aí eu trago uma outra coisa que eu entendi, que eu falei, né, que foi isso que conectou a gente, né? Que foi a história do posicionamento. Para eu me vender, primeiro eu tenho que olhar para mim e entender que eu também sou uma marca. Eu sou uma marca porque o que é uma marca? Uma marca é quando o outro olha para mim e percebe algo de mim. Uma marca, ela comunica algo. Então eu sou uma marca desde que eu nasci. Porque quando minha mãe olhou para mim, ela pensou alguma coisa. Ela pensou, fofinha, né? Então ela pensou alguma coisa. Então eu trouxe uma marca para ela desde aquele momento. Então eu sou uma marca desde criança, porque sempre alguém pensa alguma coisa da gente. Eu sou percebida de alguma forma. Isso é ser uma marca. Quando a gente tem medo de falar que a gente é uma marca, né? Eu não estou coisificando ninguém, né? Seja bem clara. Uma marca é exatamente como eu sou percebida. E o branding trata exatamente disso. Eu entendo que eu preciso me posicionar. E aí eu tenho, né, o cara da CIMED, eu tenho a Luísa Trajano, eu tenho tantos nomes poderosos e fortes que fizeram isso de uma maneira tão incrível, né? O próprio João Branco, que era marketing do McDonald's, ele começou a se posicionar como especialista em marketing. Então, assim, você olha para essas pessoas que viraram marcas e você fala assim, poxa, ela comunica exatamente o que ela quer comunicar e chega em mim. Eu entendo, né? Então, quando a Vanessa chega aqui, poxa, a Vanessa, ela é uma marca. Ela me traz essa força, essa resolutividade. Então, ela quer comunicar isso. O problema é quando a gente não se posiciona como marca. Quando a gente olha a gente finge que a gente não é uma marca. E aí a gente não comunica nada, né? Então, na verdade, a gente comunica. E aí o problema tá nisso, porque aí a pessoa me posiciona como ela quer. O outro, né? Ela pensa o que ela quer e não o que ela quer, o que eu quero que ela pense. Sim. E aí esse é um problema na venda, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa história do posicionamento. Quando a gente vai para essa esfera do posicionamento, tem muitas camadas a ser destrinchadas para a gente, então, entrar no processo de venda. Muitas empresas conseguem se deslanchar, se desenvolver, sem ninguém nunca ter colocado a cara, sem ninguém nunca ter aparecido. Ele se desenvolve, ele cresce ali a partir da entrega de excelência. A experiência que ele levou desde o primeiro cliente até toda a sua jornada, toda a sua trajetória, mas a marca da empresa é uma marca consolidada, está comunicando algo, isso vai sendo construído ao longo do tempo. E não é diferente para a marca pessoal. A marca pessoal para a venda, ela é adaptativa. Hoje você precisa, por exemplo, hoje a Vanessa Prudêncio está comunicando se vender é poder, está comunicando se venda. Mas antes eu comunicava a consultoria de vendas, as mentorias de vendas, os treinamentos de vendas. Eu comunicava mais como educadora. Eu continuo sendo educadora, mas numa outra performance de comunicação, que é dentro da 139. Na Vanessa Prudêncio, eu vou ser conhecida, reconhecida como a fundadora e idealizadora do Mútua, que é um ecossistema de conexões femininas, como a idealizadora e fundadora do Geradas para Reinar, que é o desenvolver negócios à luz da Bíblia, são outras comunicações. E quando eu percebo essa insegurança, eu acredito que o primeiro momento é, você está onde você gosta? Você de fato gosta de vender isso?
Gosto, mas não quero aparecer. E tá tudo bem, nós só vamos ter um pouco mais de dificuldade de conectar a sua história com o seu público ideal. Então, nós vamos precisar construir bem a história da empresa, trabalhar bem todos os clientes que vêm aqui, mas é possível ser feito isso. Hoje a gente tem, né, o branding empresarial, a estratégia de marca empresarial, que é exatamente isso, a gente traz essa fortaleza da empresa. E muitas empresas, por exemplo, McDonald's não tem ninguém que fica aparecendo, né? Ele tem um branding muito bem feito. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu advogo muito isso, é importante que a gente tome posse do nosso propósito, da nossa empresa, da nossa missão, para olhar e falar assim, cara, eu posso aparecer. Né? A Luísa Trajano não precisava aparecer. Né? A Magalu já era uma potência. Mas quando ela apareceu, ela ganhou mais dinheiro, né? Porque a marca dela aumentou ainda mais o valor de empresa, mas ela também ajudou muitas pessoas, ela também se tornou um ícone, ela também começou a falar que era possível você abrir uma empresa, você ser vendedora. Então, assim, ela trouxe a própria história dela para se conectar com aquelas pessoas que compravam dela. Então, eu acho que vale muito a pena a gente perder esse medo de se mostrar, né? Porque, querendo ou não, a gente está se mostrando. Uma das coisas que a gente pergunta aqui no branding, a gente chama marketplace, que é eu faço um questionário para saber se as pessoas que estão próximas a você sabem o que você faz. A sua mãe, a sua irmã, as suas amigas, as pessoas que são amigas das suas amigas, sabem o que você faz? Porque se não sabem, você não está comunicando nem para perto. Então, precisa mudar isso. Por quê? Porque, cara, o seu cliente pode ser o seu tio. Sim. Né? Então, assim, por que não? Sim. E eu, na venda, quando eu percebo algumas habilidades, eu tendo a trabalhar melhor. Tem clientes que o seu posicionamento ele é melhor lá na ponta do funil, que é o fechamento. Ele é um bom negociador. Sim. Então, nós vamos desenvolver na venda a sua negociação. O seu posicionamento é à frente da negociação. Já outros são bons para contar história. Então, você pode se posicionar, você pode aparecer e contar ali uma história. Eu olho para todas as metodologias e eu sou extremamente crítica a tudo, inclusive ao meu próprio trabalho. Quando eu estou aplicando algo, eu pergunto, isso de fato vai funcionar para o meu cliente? Isso é muito bom. Isso de fato funciona para essa empresa? Nós tivemos várias transformações de mulheres e outras que falaram, não é isso que eu quero. Obrigada por você ter me ajudado, por você estar me ajudando. Eu quero uma outra jornada. Decidi, eu não quero aparecer, eu não quero vender, vou estudar para concurso. E hoje é uma grande deputada. Sim. Olha que legal. Isso é muito bom. E eu falo isso assim, a gente tem que ter muita noção que a Vanessa fala aqui, e faz todo sentido de você saber quem é o seu cliente, o que você vende. Outro dia eu estava naquele evento do AgroPink. E as mulheres do agro, elas são incríveis, né? E aí eu estava com duas meninas que estão herdando, né, a fazenda do pai. E elas falando assim para mim, Vivi, o que você acha? Eu não gosto do Instagram. Você acha que eu tenho que estar no Instagram? Aí eu olhei para elas e falei, pra quê? Você não vende para ninguém que está no Instagram, porque ela não vende para o público final. Ela vende ela fornece a carne para o açougue, ela fornece os grãos para depois serem feitos e aí sim vai para o mercado. Então, assim, ela está lá no começo, né, do processo de produção. Eu falei assim, mas por que você tem que estar no Instagram? Quem tá lá no Instagram? Só se você quiser contar a sua vida da sua filha, mostrar para os seus parentes, porque assim, para o seu cliente, não necessariamente, né? E aí ela falou assim, ai, agora você me trouxe uma paz. E é fantástico olhar essa particularidade, assimilar e perceber, tem como fazer sem você trouxer essa... Não é porque todo mundo está fazendo que tem que ser feito. Outro dia eu tive uma discussão com o meu marketing e eu até postei, e a discussão foi verídica, foi de verdade, eu postei todos os prints da discussão
E ela realmente aconteceu porque ele quer que eu faça coisas que está todo mundo fazendo. Eu falei, desde pequena eu nunca fiz o que todo mundo faz, não vai ser agora, com 43 anos, que eu vou fazer. Eu não vou mentir para o meu cliente que eu vou entregar algo para ele, por exemplo, uma mentoria gratuita, e vai ser o meu CS, o meu vendedor que vai fazer. Primeiro, o meu CS, o meu vendedor não é mentor. Então, ele não entrega uma mentoria gratuita. Sim. Então, essa parte de entender, isso é necessário mesmo? Pois é, isso é leal com quem eu sou. Então, assim, ela estava em crise porque ela ia ter que estar no Instagram para ela. E ela falei, não, meu bem. Ela, ai, Vivi, como é que eu faço? Eu falei, bom, se você quiser fazer o brand da fazenda e tal, a gente vai estudar onde estão os pontos de contato do seu cliente e é lá que você vai estar. Mas assim, olhando de cima, ainda falei para ela, olhando de cima, dando meus pitacos, porque é um pitaco, porque eu não estou fazendo pesquisa, porque se o mentor de branding, meu professor olhar eu falando que eu estou dando pitaco sem fazer pesquisa, ele me mata, né? Mas assim, sem fazer pesquisa, dando pitaco mesmo, é olhar para você e falar assim, cara, você pode fazer, por exemplo, eventos para mostrar a segurança da sua produção. Você convidar esse cara que compra de você para conhecer a sua fazenda de perto. Faz um lanche para ele lá, faz não sei o quê, faz um evento para mostrar como que a sua produção é segura, como é que você cuida dos processos, como é que você tem um veterinário especializado nisso. Então, você consegue trazer essa segurança para o seu cliente sem precisar estar no Instagram, e muito menos no LinkedIn. É entender qual é o modelo de negócio, né? Eu falo bem isso para as minhas sócias, por exemplo, do Mútua. Falo, olha, o que a gente escolheu fazer, a gente tem que se posicionar. A gente tem que colocar para jogo a nossa aparência. Eles estão realmente preocupados com a entrega, né? Sim. E isso tem... Porque eu tô no Mútua e é muito legal esse projeto de vocês. Outro dia eu recebi da menina de vocês, da comercial, CS, enfim, não sei, a Bruna, perguntando como eu estava me sentindo no Mútua, se eu estava bem, se eu estava gostando, se eu tinha participado, enfim. E eu achei isso um cuidado, sabe? Que muitas vezes a gente não tem em outras comunidades empresariais, da pessoa realmente se preocupar com você. Como que eu estou aproveitando desse ecossistema novo na minha vida, né? Então, assim, eu achei isso muito legal. Já deixo aqui o meu feedback obrigada. Positivíssimo. Vou contar para ela. Muito bem. Mas vamos falar aqui, Ivan, do dia 12. Né? Dia 12 a gente vai ter um super evento. Sim. Num restaurante super gostoso que eu adoro, que é o Santé, lá perto da Ponte JK, e é um evento só para mulheres. Me conta por que só para mulheres? Porque eu escolhi trabalhar 70% das minhas entregas com mulheres. Eu tenho um motivo em particular para desenvolver mulheres, em breve todos saberão, com o lançamento do meu livro, e também, em algum momento, a gente vai expor um pouco mais as minhas histórias a fundo, os detalhes sórdidos, os detalhes sórdidos da Van. Já tem mais de 10 anos que eu decidi trabalhar com mulheres, Vivi. E agora eu tenho essa oportunidade e eu agarrei. Então, eu tenho 3 projetos, que é o Mútua, Desenvolvimento e Conexão para as Mulheres, o Se Vender é Poder e o Geradas para Reinar. Tudo com foco em mulheres. Gente, eu fui chamada para todos, tá? Desculpa aí. Tem umas pessoas que a gente vai se achegando, a gente vai chamando. Então, eu tenho 3 projetos que eu acredito que serão projetos milionários. Tanto Amém. O Se Vender é Poder, o Mútua, o Geradas para Reinar, são projetos de impacto, de transformação para mulheres milionários. Eu já declarei isso e eu tenho certeza absoluta que esses serão projetos incríveis. E tem mais de 10 anos que eu recebo esse chamado do desenvolvimento. E ao perceber que a mulher, por vezes, se submete a diversas situações, e eu me coloco nesse lugar também, de me submeter a situações complexas, difíceis e humilhantes, Sim. para que a gente tenha dignidade, uma dignidade forjada, uma dignidade disfarçada, porque se eu tenho que me humilhar, se eu tenho que me submeter, eu estou perdendo a minha dignidade. Sim. Então, a partir do momento que essa mulher aprende a se vender, a se posicionar, a ser corajosa para ser dona do seu destino, para ganhar dinheiro, sim, para ser rica, para fazer a diferença na sociedade onde ela vive, isso é delicioso. Então, assim como eu um dia precisei me
me menosprezar, me diminuir para conseguir alimentar a minha família, eu não quero que nenhuma mulher passe por isso. Eu quero que as mulheres cresçam, que elas se desenvolvam, que elas tenham dinheiro, e muito dinheiro, e tenham consciência da responsabilidade. Missão, e eu acho muito incrível isso, por quê? Porque quando a gente se coloca junta, com o mesmo olhar, com o mesmo objetivo, né? As coisas acontecem. E Deus permite isso, né? Deus vai juntando as pessoas, vai conectando para que essas coisas que tá no coração dele realmente possam acontecer, né? A mulher, ela é digna, assim como o homem, ela nasceu da costela de Adão, do lado, não foi por trás, né? Então a gente é da mesma substância, a gente é essa que tem a mesma potência. E eu sempre falo muito isso porque eu já fui a mulher que escolheu ficar dentro de casa. E foi uma escolha. E eu achei o meu marido muito corajoso, porque quando eu falei para ele, olha, eu quero sair da empresa por um tempo para cuidar dos meus filhos, para fazer comida para os meus filhos, para virar dona de casa. Ele olhou para mim assim e falou assim, meu Deus, como eu vou fazer isso sozinho? Ai, meu Deus, eu vou ter que virar... Qual que é o nome, gente, ali do marido da mãe do Cris? Ah, eu não sei, eu não Qual vejo. que é o nome dele? O Julius? Julius. Oh, meu Deus, eu vou ter que virar o Julius. Para minha esposa dizer, meu marido tem 3 empregos. E o Luiz assumiu, cara. E ele assumiu e foi muito legal, porque aí eu não consegui ficar, né? O fato é que eu fiquei em casa, mas eu montei um instituto, eu arrumei outra coisa pra fazer, até que ele falou, vamos voltar. O que você acha? Eu tô precisando tanto de você aqui na empresa. E eu falei, então vamos voltar. E aí a gente já abriu uma segunda empresa, enfim. Mas eu acho isso, né? Essa liberdade da mulher, e isso tem muito a ver com o posicionamento também. O posicionamento da escolha. Eu escolho estar aqui, que nem você falou, eu escolho ser funcionária pública, eu escolho, né? Então, esse é um poder que Deus nos deu, né? Então, e a gente tem que ser digno disso, isso é muito legal. Agora, no dia 12 vai ter muitas coisas. Eu quero que você me conte o que vai ter lá. Bom, nós vamos iniciar com um almoço delicioso em ponto, senhoras e senhores, vocês que estão acompanhando, que estarão presentes, o almoço vai começar a ser servido às 12 horas em ponto, porque nós temos muitas atividades. Um almoço delicioso, depois a gente começa com as atividades. Então, nós vamos falar de vendas, funil de vendas, posicionamento, marca. Tem você como convidada, que vai ser uma das que darão ali uma contribuição para essas mulheres. Tem a Laila Suliman, que também vai trazer ali uns 10, 15 minutos de contribuição de técnica, porque, afinal de contas, o nosso rosto também é poderoso. Além da marca ser poderosa, o rosto é poderoso. Saber se vender tem um poder incrível. E, ao final do dia, nós ainda vamos ver o pôr do sol e vamos ter um happy hour. Mas o meu objetivo é que essas mulheres... E a gente está querendo colocar lá aquele presente que a gente falou ontem, né? Sim. Mas, só para concluir, o objetivo é que essas mulheres saiam da imersão sabendo o posicionamento. Mesmo que depois elas continuem com a gente, aprendendo um pouco mais, mas que elas saiam de lá já ganhando dinheiro, já se vendendo. Isso é muito bom. Isso é uma promessa muito poderosa. E quais são os presentes? A gente vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Vamos ter sorteios, vamos ter brindes. A Vera Ícone vai trazer, né, um brinde, um voucher, enfim, um presente. E a gente está querendo, né? A gente falou isso ontem. Não fechamos, mas podemos Não fechamos fechar, ainda. Mas, né, de ter, de repente, um estúdio fotográfico lá com fotos dessas mulheres lindas. Então... Eu amo fotografia. Eu já saí falando para todo mundo que eu sou fotografada pelo melhor fotógrafo de Brasília, porque foi assim que Vivi, a esposa do fotógrafo, me vendeu, o profissional, entendeu? E aí eu tô repetindo, porque eu tive uma experiência maravilhosa. Né? Então, assim, mas os prêmios... Eles são assim, ele foi considerado realmente 3 vezes o melhor fotógrafo da América Latina. Tem o prêmio da Canon. Gente, já vou melhorar o meu discurso, o meu pitch de vendas. Porque eu estou falando de Brasília, da América Latina, né, meu senhor? Muito bem. Vamos ter que colocar ele no Cilenda. Ele é o fotógrafo oficial do LinkedIn em Brasília. Então, quando o LinkedIn vem para cá, ele contrata o Luiz. E agora da Tiffany, né? Semana que vem a gente vai fazer a Tiffany. Então, assim, é muito legal isso, mas eu acho que o mais interessante não são os prêmios. O mais interessante é
saber qual é a experiência que a Vanessa teve. Porque a Vanessa fotografou com o Luiz aqui na nossa empresa e ela foi divertidíssimo, eu amei. Eu amei Lá estar no meu presente com feed ela. tem, gente, um pedacinho, um pequeno vídeo dizendo como foi a minha experiência. Por falar nisso, senhor Luiz, nós já temos que marcar outro, porque eu cheguei em casa, eu olhei, gente, eu podia ter usado essa roupa. Eu podia ter feito esse cabelo. Eu podia ter feito uma trança, ter levado assim um negócio para colocar uma trança assim, bem grandona, que começa aqui assim. Nós Gente, vamos ter que a Vanessa marcar é muito outro. empolgada. Vocês não têm Vamos ter que noção do marcar quanto que outro. essa mulher é empolgada. Ela devia ser produtora de fotografia, que ela é muito criativa. Sim, sim. Né? E aí, assim, a gente vai ter lá, né, provavelmente, um estúdio para essas mulheres poderem ser fotografadas. Então, eu já digo aqui, você que está assistindo, vá bem bonita, bem linda. Aproveite essa oportunidade. Eu tenho que colocar essa informação no grupo. Estava até pensando em colocar um dress code. Eu acho chiquérrimo um dress code. Acho lindo. Eu tô pensando, vamos colocar essa informação para elas. Uma paleta de cores. Gente, nosso próximo evento vai ter umas 500 mulheres, eu tô achando. Vai. Porque quem não for, vai perder. Porque a experiência vai ser incrível e vai ver os nossos vídeos e vai falar, eu não acredito que eu perdi. Gente, vocês não têm noção o quanto que a Vanessa é criativa. A cabeça dela não para, não é só criativa. Ela tem um monte de ideia e ela coloca em prática. Sim. Então, ela é fazedora, ela é criativa e fazedora. Então, o que vocês estão esperando nesse evento? O melhor do melhor do melhor. Porque daqui até dia 12, ela vai ter 30 mil ideias. Sim. E vai botar em prática, que eu sei que vai. Eu falei, gente, outro dia eu fiquei com ela quase 1 hora no telefone. Eu falei, meu Deus do céu. Ela tem muitas ideias. Ela é pior do que eu. E olha que eu tenho muitas ideias. Eu falei, gente, ela é pior do que eu. Ela tem uma cabeça assim, e faz e acontece. E isso é uma... Eu tenho altas eu te habilidades, admiro né? muito com relação a isso também. Eu admiro muito você nisso. Obrigada. E acho que isso é uma força incrível. E esse é a força do imparável, que é o fazedor, né? Aquela pessoa que, cara, acho que a Vanessa não tem tempo de cair. Se ela cai, ela levanta tão rápido que a gente nem vê. Ninguém sabe que eu passei esse ano de 2025, por exemplo, as pessoas, se eu contar, as pessoas, como assim? Em que momento que isso aqui aconteceu? Em que momento que ocorreu isso? Porque, assim, a gente não consegue ver. A gente vê ali, você fala que aconteceu alguma coisinha, no dia seguinte já tá no salto, porque eu não tenho tempo a perder. Eu falo todos os dias, a terra clama pela manifestação dos dons e talentos dos filhos escolhidos para essa geração. Sim. Cada dia que se finda, cada meia-noite que chega é um dia a menos na minha contábil de vida. Se eu for viver apenas 90 anos, apenas 80 anos, eu tenho menos que 50 anos para viver ainda na Terra. Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre pensei. Eu, quando era jovem, bem jovenzinha, eu fiz um curso, tinha um negócio que imitava o TEDx aqui, que era o Ossobuco. Não sei se você lembra disso. Era um evento que acontecia no CCBB. Ia ter um evento, uma palestra lá que eu quis ir de qualquer jeito, porque ele ensinava como você dormir menos. Então, assim, se você dormir tantas horas desse jeito, fazendo assim, aí você vai dormir menos. Eu falava, ótimo! Eu vou ter mais coisa, tem mais coisa pra fazer, eu preciso dormir menos. Não, mulher, dorme. A louca, né? Óbvio dorme. Que depois eu entendi que isso estava errado. Mas essa vontade de viver é tão grande, tão latente. E não é só em você, em mim, na Roberta Marques, que eu não sei se me escuta, mas é uma mulher também que é desse jeito. E eu conheço outras. E eu falo, cara, Deus está esperando alguma coisa da gente, né? Com essa vontade de viver tão grande, de, né? De não perder tempo assim, por nada. Eu acho que é uma consciência, é a consciência do meu papel enquanto ser humano. E tá tudo bem se você não tem a sua, se você tá aí só querendo criar o filho. Talvez a sua função é só criar muito bem o seu filho, para que o seu filho no futuro seja o nosso presidente do Brasil. É maravilhoso. Eu fiquei em casa, eu não contei pra vocês. Tá tudo bem. E fui assim, e fiz pão. Talvez a sua filha é a nossa próxima presidente do Brasil. Talvez é a sua casa que vai mudar a história, impactar o Brasil. Não sabemos, vai que. Então, se o seu papel é esse, você sentiu no seu coração de ser cozinheira, você vai ser a melhor cozinheira. Seja a melhor cozinheira. Se você sentiu que vai ser médica, vai ser a melhor médica. Inclusive, o cozinheiro faz muito bem a vida da gente. Sim, eu tenho um apreço pelos cozinheiros, mas... Eu vou te convidar para você almoçar lá em casa, para você ver como que eu cozinho bem, que eu amo.
Isso é um hobby que eu guardei no meu coração, que eu falei, vai ser meu hobby. Ah, isso vai ser muito bom. Adoro esses convites. Né? Então, Vanessa, é isso. Vamos terminar, mas eu queria que você deixasse aí. Antes de terminar, o nosso podcast está melhorando a edição, né? Eu falei pro Luiz que agora eu vou fazer uma entradinha. Então, aí, para isso acontecer, eu vou sempre pedir pro meu convidado uma frase, algo, uma ideia que você queira deixar para quem está assistindo esse podcast. A gente falou sobre venda, mas a gente falou sobre posicionamento, a gente falou sobre crença, a gente falou sobre diversas visões, né, de escolhas que a pessoa tem na vida, a gente falou da vontade de viver. Então, a gente falou de tantas coisas, foram tantos assuntos ao mesmo tempo, que eu queria que você deixasse uma ideia, talvez uma coisa que vai fazer com que a pessoa não só queira assistir esse podcast, mas que ela vai levar para a vida dela. Bom, eu tenho para falar para as mulheres, mas vai pegar para os homens também. Isso aqui não é um parque de diversões. A vida não é a Disney. Muitas e milhares de pessoas se sacrificaram para você estar aqui hoje. Várias pessoas lutaram para você ter a sua liberdade, para você poder se posicionar, para a gente sentar à mesa como essa e discutir de temas tão relevantes. Então, faça valer a pena. Isso aqui não é brincadeira. Você não está no parque de diversões. E se você só quiser brincar na vida, tá tudo bem também. Só não atrapalha a vida de ninguém. Eu digo que... Sabe o que eu falo muito para os meus mentorados? E para qualquer pessoa que senta na minha mesa, eu pergunto assim, você não veio a vida a passeio, né? Porque se veio a passeio, tá na hora de descer. Né? Então, é muito isso mesmo. Eu agradeço, né? É uma reflexão que é muito boa. E a gente tem hora na vida que a gente precisa entender que a gente não veio a vida a passeio, que a gente precisa descer e fazer mais. E fazer pelo outro, e conquistar nossos sonhos, e entender que a vida é linda e que a gente pode fazer muitas coisas, e ainda mais quando a gente se junta a outras pessoas. Então, eu agradeço, Vanessa, você ter vindo. Eu quem agradeço. Coloca aqui, faz o merchan do dia 12, conta toda onde Vocês que me compra, perdoem pelas tosses. faz. Me mande uma mensagem, que eu te mando o link de pagamento e você já vai. Nós só temos, eu acho que mais 5 vagas, então acho bom você dar os seus corres. Você que é mulher, deu o seu negócio, é especialista, estudou tanto e mesmo assim tem dificuldade de se posicionar, de se comunicar. A Vivi vai estar conosco, a Laila Suliman também vai estar com a gente. Se você tem esse desafio e sente que precisa melhorar o seu posicionamento, cobrar bem, se vender bem, o dia 12 é para você. O dia 12 vai ser um divisor de águas para a sua vida, definitivamente. Então, esteja com a gente. O meu Instagram... E o preço é ridículo, tá, gente? Porque já tá É só para pagar o almoço. alimentação. É só para pagar o almoço, o valor da inscrição. O meu Instagram é vanessaprudencio.pro. Tem também o Mútua Mulher, Mútua com 2 T's. Tem o Geradas para Reinar, para você que quer desenvolver o seu negócio à luz da Bíblia. E tem a 139 Marketing com Vendas. Se você tiver qualquer dúvida, quiser tomar um café comigo, fazer conexões estratégicas e não me fazer perder tempo, me chama, que a gente tem muito para construir juntos. E a Vanessa é super acessível. Muito. É uma pessoa incrível. Todos os cafés com ela são maravilhosos. Vamos tomar muitos cafés ainda na nossa vida. Vamos. Que está vindo. E é isso, gente. Agradeço. Obrigada. Até o próximo Na Real. Beijo. Tchau.